Intercâmbio cultural entre Oriente e Ocidente. O ponto decisivo nas relações Oriente-Ocidente. Durante o reinado do rei Ashoka, o budismo começou a espalhar-se além das fronteiras da Índia e a exercer influência sobre outras esferas culturais. O processo, porém, só ganhou ímpeto por volta do início da era cristã, ou cerca de 500 anos após a morte do Buda. Claro, como expliquei em O Buda Vivo, não temos maneira de determinar a data exata da morte do Buda, de modo que só podemos falar em termos gerais. Neste particular, é interessante citar a teoria dos 3 períodos após a morte do Buda. Segundo essa teoria, que coube principalmente a budistas da versão Mahayana, a morte do Buda devia ser seguida por um período conhecido como Shōhō, ou lei correta. Um segundo período, denominado Zohō, ou lei de imitação. E um terceiro chamado Mapō, ou fim da lei. Conforme indicam os nomes, a teoria baseava-se na opinião de que a compreensão e a prática do Dharma declinariam gradualmente com o passar dos séculos, até que a doutrina desaparecesse inteiramente. São diferentes os cálculos sobre a duração dos dois primeiros períodos, mas um dos mais comuns conclui que o primeiro se prolongaria por 500 anos, em outras palavras, 500 anos depois da morte de Shakyamuni, começaria a declinar a compreensão correta de seus ensinamentos. Pesquisa erudita parece indicar que a forma original da teoria considerava o período da lei correta como sendo de 50 anos de duração. Nesse período, os Shomon, ou seja, os discípulos que haviam recebido instrução diretamente do próprio Buda, teriam, um após outro, deixado este mundo. O budismo ingressaria numa era inteiramente nova, e a ordem enfrentaria sua primeira grande crise. A suposição é que Shakyamuni comunicou essa ideia a seus seguidores não como uma profecia de eventos futuros, mas como um aviso a eles. Após sua morte, deveriam tomar cuidado especial para que seus ensinamentos fossem transmitidos corretamente às gerações vindouras. Aparentemente, a ordem budista passou sem grande dificuldade pelo primeiro período de crise, e aos poucos firmou-se a opinião de que o período da lei correta duraria não 50, mas 500 anos. As perguntas do rei Milinda adquiriam sua forma atual por volta do começo da era cristã e contém o trecho seguinte a respeito do período da lei correta. 2 pontos. O discípulo Ananda convencera Shakyamuni a permitir que mulheres ingressassem na ordem budista, embora o Buda evidentemente tivesse reservas sobre a sabedoria dessa medida. Diz Shakyamuni, 2 pontos, abre aspas, a boa lei, a lei correta, Ananda, duraria 1000 anos se mulheres não fossem admitidas na ordem, mas agora, Ananda, ela só durará 500 anos. Fecha aspas. Hoje todas as mulheres ficariam provavelmente enfurecidas com essa atitude preconceituosa, mesmo que não fossem defensoras do chamado movimento de liberação feminino. Na época de Shakyamuni, porém, tal era aparentemente a ideia, em geral, aceita sobre as mulheres e sua influência deletéria. A teoria de que o período da lei correta duraria 500 anos parece ter sido reforçada pelo senso de perigo e crise que realmente prevalecia na ordem budista daquela época. A organização, embora julgasse que o dever lhe exigia que transmitisse os ensinamentos do Buda em sua forma correta, na verdade se fragmentara em certo número de grupos que se excluíam mutuamente. O estudo do Abhidharma, ou obras de exégese do cânone
tornara-se cada vez mais complexo e exigia mais tempo, e os monges, por sua vez, isolavam-se cada vez mais do povo em geral. Foi precisamente devido a esse estado de coisas que o movimento Mahayana, com sua ênfase na importância do devoto leigo, ganhou preeminência geral cerca de 500 anos após a morte do Buda. Mais adiante discutirei com maiores detalhes os fatores que geraram o movimento Mahayana, mas antes de deixar a questão dos 3 períodos, vale notar que a versão da teoria que prevaleceu no Japão levou os japoneses do período Heian posterior, nos séculos 6 e nos séculos 11 e 12, período Heian posterior nos séculos 11 e 12, acreditar que estavam ingressando no período Mapô, séculos 11 e 12, então estavam ingressando no período Mapô. Essa opinião foi sem dúvida reforçada pelas tumultuadas condições sociais da época, que por seu turno afetaram profundamente as atitudes no tocante à religião e à vida. Na China também a opinião de que o mundo entrara no período do fim da lei subiu ao primeiro plano em ocasiões em que esse país atravessou fases de desordem social e declínio. Mas eu gostaria de examinar agora as relações culturais entre a Índia e seus vizinhos, nesse período de 500 anos após a morte do Buda. Já vimos que no reinado do rei Ashoka, no século 3 a.C., embaixadas foram enviadas a fim de transmitir o conhecimento do budismo a estados situados a oeste. Desse período em diante, parece que a Índia manteve um processo relativamente ativo de intercâmbio cultural com esses estados, a fim de compreender os passos através dos quais o budismo conseguiu transformar-se numa das grandes religiões do mundo. É da mais alta importância estudar atentamente essas trocas culturais entre Oriente e Ocidente. As perguntas do rei Milinda proporciona-nos um exemplo da maneira como o pensamento budista exerceu influência sobre o mundo grego. Mas não podemos ignorar o fato de que o processo funcionou também em sentido inverso, exercendo ocasionalmente o Ocidente forte influência sobre o mundo indiano. Alexandre o Grande, cabe recordar, invadira a Índia no século IV a.C., e as influências postas em movimento por esse fato haviam, na época que vimos discutindo, se tornando visíveis em muitos diferentes aspectos da vida indiana. O próprio Alexandre não passou na Índia mais do que alguns meses, mas lá deixou guarnições, e nas áreas a oeste, governantes gregos de um tipo ou outro continuaram, com interrupções, a controlar partes da Índia nos 200 anos seguintes. Após a derrocada dos reinos gregos, os citas, que eram fortemente influenciados pela cultura helênica, continuaram substituindo-os a governar partes da Índia durante mais alguns séculos. Como resultado dessas invasões grega e cita, o budismo entrou em contato cultural com o mundo helênico. Um dos resultados disso foi a famosa estatuária budista da escola Gandhara, que floresceu no noroeste da Índia sob o patrocínio dos citas. É interessante notar que na arte budista dos séculos que precederam a influência helênica, o próprio Shakyamuni nunca é representado, dando resultado em um alto relevo, mostrando a iluminação do Buda, não mostradas apenas a árvore Bodhi sob a qual ele meditou, e a esteira em que estava sentado quando obteve a iluminação, servindo os dois objetos para simbolizar a sua presença. Na arte de Gandhara, porém, Shakyamuni é representado na estatuária. Da mesma maneira que os deuses da Grécia e Roma, aparentemente temos aí um exemplo de estilo de pensamento ocidental, influenciando a mente indiana. Há quem diga também que certos aspectos da doutrina budista, Mahayana, derivam do pensamento ocidental. Mas essa é uma questão que só discutiremos em outro capítulo.
Exatamente na época que estamos estudando, outra grande religião mundial, o cristianismo, fazia seu aparecimento na Palestina. Para o mundo oriental centralizado em torno da Índia e o ocidental que resolvia em torno do Império Romano, esse período foi de agitação e transição. Na Índia, outros invasores estrangeiros substituíam os reis gregos, e tanto o brahmanismo como o budismo haviam perdido vitalidade e se endurecido em rígido formalismo. A oeste, a República Romana cedia a palma ao Império Romano, que estendeu seu poder por todo o mundo mediterrâneo e além, e oprimia pesadamente os povos. A oeste, a República Romana cedia a palma ao Império Romano, que estendeu seu poder por todo o mundo mediterrâneo e além, e oprimia pesadamente os povos sob seu jugo, em especial as terras conquistadas ao longo de suas fronteiras. Nesse período de mudança e inquietação, o povo aguardava esperançoso o aparecimento de um herói, ou procurava um salvador de almas. Na Índia, os homens aguardavam o advento do Bodhisattva Maitreya, que Shakyamuni profetizara que viria no futuro para trazer a salvação, enquanto os judeus anelavam pelo Messias. Não podemos deixar de ficar impressionados com as similaridades entre Oriente e Ocidente, que se refletem nessa atitude de insatisfação e antecipação. Transcorria então uma época de trevas espirituais e desespero, mas é exatamente nessas ocasiões, quando as trevas são mais densas e a civilização parece enfrentar a destruição certa, que os homens anseiam mais ardorosamente pelo aparecimento de uma grande e nova filosofia ou religião. Transcorria então uma época de trevas espirituais e desespero, mas é exatamente nessas ocasiões, quando as trevas são mais densas e a civilização parece enfrentar a destruição certa, que os homens anseiam mais ardorosamente pelo aparecimento de uma grande e nova filosofia ou religião. E como se, em resposta a esses clamores, um grande pensador ou líder religioso de fato surge para iluminar o caminho da humanidade. Na Palestina, uma nova religião fundada sobre as doutrinas do judaísmo, mas voltada para todos os povos, em toda parte, começou a despontar. Na Índia, analogamente, o movimento Mahayana dava os primeiros passos. Se o budismo houvesse permanecido no estágio de desenvolvimento representado pela escola Hinayana da época, provavelmente nunca teria se transformado numa grande religião mundial. Graças ao ímpeto do movimento Mahayana, porém, tornou-se uma religião ativamente proselitizadora, espalhando-se não só para o leste, na direção da China e Japão, mas também para o oeste.